Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Farol. Eu sou a Ju Varela e hoje a gente está com um papo iluminado maravilhoso aqui. Um papo que a gente sempre traz para trazer consciência, informação e para que a gente possa ter uma visão ampla das religiões, espiritualidades, ferramentas de autoconhecimento, sem crítica, sem preconceito, simplesmente para a gente abrir e expandir a nossa mente, entendendo quais são todas as nossas possibilidades, para que a gente possa buscar aquela que faça mais sentido para a gente, aquela que a gente realmente ressoe, né? E que a gente busque, então, a nossa paz interior e a nossa luz interna para que a gente possa brilhar. Por isso que o nosso papo chama Papo Iluminado. Então, hoje a gente está aqui com uma pessoa chamada muito especial, chamada Igor Andrich, né? O Igor Tata Muralha, da Quimbanda, certo? Certo. E ele veio contar pra gente um pouquinho como que é a Quimbanda, como que funciona. E então, bem-vindo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Júlia. Prazer estar aqui no Farol, obrigado pelo convite, equipe técnica. E vamos tentar falar um pouquinho aí, tirar a dúvida do pessoal, o que que é Quimbanda, o que é magia negra, é das trevas, não é, para que serve, o que que faz, e quebrar algumas místicas aí, né, algumas falácias que foram implantadas aí no decorrer da história, justamente por uma cristandade, né? Vamos colocar assim, de forma dominante, que foi expurgando tudo que não era necessário no sentido deles poderem dominar, né, a sociedade, né, através do medo. Então, espero que gostem aí Eu do também, bate-papo. que a gente consiga trazer aí mais clareza sobre o assunto. E me conta uma coisa, da onde que... Você sempre foi de Quimbanda? Qual que é a sua origem, assim, mais religiosa, né, desde criança? Eu, desde criança, eu buscava, assim, o espiritismo, o kardecismo, porque minha família, meus pais, eles já frequentavam, né? E eu tinha uma mediunidade um pouco diferente. Apesar que toda criança até uns 10 anos de idade, mais ou menos, ela tem, por natureza, esse canal mais aberto espiritual. Então, muitas vezes você vê a criança, tá com o amiguinho imaginário. Nem sempre é um amiguinho imaginário, ela tá vendo muita coisa que a gente não tem, justamente porque ela não tá muito adensada a essa realidade terrena, né? E quando a gente fala de percepções sensoriais humanas, a gente está muito abaixo da linha evolutiva. Se você pegar um réptil, por exemplo, uma serpente, ela vai ter visão térmica. Se você pegar uma formiga, ela consegue se comunicar através de ligações químicas, né? Cheiros que deixam nos caminhos, enfim. Então a gente está muito abaixo, a gente é preso nesses 5 sentidos, um sexto mais ou menos que pode ser declarado intuitivo, mas conforme a gente vai se fechando nos valores sociais impostos, né, pela nossa própria condição humana, sendo eles cada vez menos voltados, né, pro espiritual, a gente acaba deixando de lado essas percepções. Então, tudo que você deixa de usar no corpo, ele acaba atrofiando. Quando você fica internado muito tempo deitado, você acaba perdendo musculatura. Se você não usa determinada função do seu corpo, ela vai deteriorando. Você vai perdendo essa habilidade ou esse movimento. Então, com a espiritualidade é mais ou menos a mesma coisa. Contando que nós, quando encarnamos nessa realidade terrena, nós viemos de algum lugar, né? Aí o culto da Quimbanda de cultuar nossos ancestrais, não necessariamente os consanguíneos, mas você veio de alguma egrégora pertencente de algum lugar, né? Tem as correntes que falam os exilados de Capela ou de outros orbes, de alguma maneira viemos parar aqui. Então, quando você não conhece uma pessoa, mas de repente você tem uma afinidade muito grande, meu, parece que eu conheço essa pessoa há 100 anos, e você, na verdade você conhece há uma semana. Existe uma ligação. E nunca fez muito sentido para mim algumas coisas. Então, voltando à época do kardecismo, eu sentia que faltava alguma coisa, porque todas as religiões em si que você for colocar, partindo do princípio, né, religar e região, religar a Deus, é uma questão muito de tudo é lindo, nossa, deixa que. Não, perdoa, não, dá outra face. E eu não entendia muito dessa forma, né? Se você tem um Deus onipotente, né, onipresente, um criador de tudo, e você vê uma série de mazelas acontecendo ao seu redor, né, ou próprio a baixa
né, evolução do ser humano, até nos seus quesitos mais primitivos. Se você colocar um monte de pessoas dentro de um estádio de futebol, as pessoas, a maioria das vezes, elas perdem a capacidade de raciocinar. Elas se tornam uma manada, se você conhece o lado mais animal do ser humano. Então faltava alguma coisa para mim. Passei um tempo para a Igreja Católica, buscando algumas respostas. Cheguei a iniciar o seminário, não consegui as respostas que eu queria, muito pelo contrário. Vi algumas coisas na Igreja Católica que eu vou até salientar depois. Conheci terreiros de Quimbanda, de Umbanda. Ainda não faltava alguma coisa. Eu parti para uma parte, e depois me fez muito bem, de você estudar o lado científico das coisas, né? Eu estou vendo um espírito, tá bom, mas do que o espírito é feito? Não, É interessante. matéria? É átomo? É antimatéria? Como que O funciona que isso? você chegou à conclusão? Eu chego à conclusão que existe a antimatéria e são formatos mais sutis de partículas, né? A gente pode até falar um pouco disso depois, quando a gente fala de formação de planetas, estrelas. Se você deixar, eu acho interessante pro contexto. Eu adoro, pode falar. Vamos falar. Até que o tempo foi passando, eu acabei entrando para a polícia, trabalhei na rota, fui expulso da polícia militar por denunciar comandantes corruptos. Isso tá aí nas redes sociais, canal Igor Andrige, Facebook e etc. E dentro da polícia militar, se você denunciar algum superior hierárquico seu, ou seja, se ele está cometendo um estupro, por exemplo, você está cometendo o crime de denunciar um superior. O quê? A polícia militar é assim. Caraca. Por isso que eu passei na verdade, a combater esses lixos em forma de seres humanos, que são né, na sua grande maioria, os descendentes lá que saem da olaria do Barro Branco lá. E você não tem medo, não? Então, tentaram me matar uma vez já, mas não conseguiram. Ao contrário de alguns coronéis aí que eu conheço, quando vieram me matar, deram tiro em mim no meu carro, né? Não foi no pneu do carro, em véspera de campanha política. Mas, enfim. Então sempre faltava alguma coisa nesse sentido. E quando eu saí da polícia, eu fiquei meio assim, pensando, poxa, mas realmente o errado tá certo aqui, né? Não funciona, né? Falei, se tem esse Deus cristão, Jesus Cristo, o carpinteiro lá, o Lazareno, eu não concordo com essa administração. Se eles estão administrando esse planeta, eu realmente, de fato, eu não tenho nenhuma afinidade, eu não concordo com a administração. E acabei indo parar em um outro terreiro de Umbanda, que eu até esqueci o nome, mas depois eu vou colocar nos comentários do vídeo aqui. Uma amiga de faculdade me levou, ela e o esposo frequentavam esse terreiro. É um terreiro muito familiar, era dentro da casa deles, na garagem, assim. Era um casal, e era uma baiana e um caboclo, que eram os donos espirituais do terreiro. E era Umbanda ou era Quimbanda Era já? Umbanda, um terreiro bem pequenininho de Umbanda, era uma baiana e um caboclo. E eu cheguei, eu fiquei por último. Quando eu fui passar para receber passe, né, essas coisas, baixou uma entidade na época que eu não sabia que era, uma energia e tal. E ficou uns 40 minutos o pessoal virado e dando passe, e aquilo passou. Aí ela falou, ó, vai para casa, amanhã eu te ligo, a gente conversa. Eu achei muito legal esse terreiro, achei muito humilde da parte deles, porque o dirigente espiritual da Casa do Caboclo, ele veio em terra um dia, falou, ó, quero dar parabéns para todo mundo, vou explicar o que aconteceu. Nós nunca recebemos uma energia desse porte aqui no terreiro. Não é uma energia que nós estamos acostumados a lidar. Não é como a gente chama da nossa banda, né? É um tipo de entidade que não é... Um terreiro de Umbanda não comporta. Na verdade foi isso. Mas esse menino é bem-vindo para quando ele quiser visitar aqui, mas ele tem que procurar um terreiro de Quimbanda, um candomblé mais raiz dessa linha. E foi o recado que ela me deu. Me indicou um terreiro
E esse terreiro, ele era traçado, que o pessoal chama de um bandomblé, um molocô, ou seja, é um terreiro em tese de candomblé, mas que ele tem as suas gírias de umbanda também, tá? Uhum. E isso acontece por uma série de fatores. Às vezes o dono da casa, ele tem alguma iniciação, feitura de candomblé, e ele toca umbanda também. Pode ser, acontece muito, infelizmente, de você estar numa gíria de umbanda e ser um terreiro desse. Aí, ó, a entidade não consegue resolver aqui. Vai fazer um jogo de búzio lá que vai ter que fazer um trabalho. Então já é uma maneira de arrecadar cliente, né? Não são todos, mas tem terreiros que também agem de uma forma honesta. Eles tocam a Umbanda realmente para caridade, né? Na Quimbanda não existe isso de caridade, eu vou explicar mais adiante. Só que a partir desse momento eu comecei a ter alguns percalços, porque minha própria entidade, meu Exu frenteiro, que a gente chama, que sou Tranca-Rua das Almas, ele começou a se apresentar, né? Então ele começou a baixar em alguns terreiros que eu ia e apontar, isso tá errado, eu não quero ficar aqui, faz isso. Em E um... isso não. Isso você. Esse seu. Nossa, gente, fugiu a pergunta que eu ia te fazer agora. Desculpa, Não continua. tem problema. Hum. E eu passei por isso algumas vezes Ah, em... desculpa, Pois lembrei. não. O Tranca-Rua das Almas, ele tá na Quimbanda e também na Umbanda, ou é porque era esse que era Quindomblé? Não, então na verdade assim, existem linhas de Exus e egrégoras. O que é uma egrégora? Quando você adentra um terreiro, aquele terreiro tem veio de algum lugar, né? Ele tem uma egrégora anterior. É como você junta espíritos afins, né? Então você tem linhas de Exus Tranca-Rua, Marabô, Pombagiras, só que são, digamos que grupos, famílias. Isso que a gente fala que é uma egrégora, sabe? É um conjunto, uma família espiritual dessas entidades que se afinizam por questões energéticas ou de ligações, tá? Ancestrais. E eu passei até alguns problemas, né, nesse sentido com o Tranca-Rua, de ele baixar em terreiro, ele apontar a mão apontar o dedo na cara da mãe de santo ou do pai de santo, mandar fechar terreiro, e tomar o bé que eles chamam, né, que é a faca da mão do pai e da mãe de E santo, isso não você é deixar matar o bicho. incorporado É nele. incorporado, era meio Exu, Uhum. eu tava inconsciente. Eu comecei a ter problemas nesse sentido. Até que eu cheguei numa casa de candomblé que era de Queto, e pela tradição deles, quando você raspa ou se inicia no orixá, tem que ficar um ano sem o seu Exu vir, na tradição deles. E eu não concordava com isso, e meu Exu também não. O Exu falou, eu vou vir. A mãe de santo falava, não, não vai. Falou, eu vou, você não manda em mim. E ele entrava, ele vinha só quando você tava lá ou no dia a dia ele incorporava? Não, em ocasiões, não acontece assim essa. Se você tá andando na rua e você incorpora alguma coisa, né, que te coloca em perigo, ou alguma coisa assim, você não tá incorporando nem Exu, nem Pombagira, você tá incorporando o Quiumba, que é um espírito morto, mas é uma alma penada que tá por aí. Se você é um médio, você não se protege, não cuida dessa sua mediunidade que você pediu para ter, você, antes de nascer, você é uma porta aberta, entra quem quer, né? Então perde esse controle. Esse é um problema de quando você tem isso também, você não mantém a sua energia ou as suas entidades também perto de você, né? E teve um dia que foi derradeiro que ele veio, ele ressuscitou o bicho morto, falou um monte pra mãe de santo, enfim. E aí eu comecei a procurar, e todo mundo me falava da Quimbanda, né? Teve uma festa de Exu e Pombagira no terreiro, eu recebi o seu tranca-rua, e depois muita gente do terreiro veio me procurar, falar, meu, fala a verdade, você veio da Quimbanda, né? Eu falei, mas nunca fui na Quimbanda, não, teu Exu é de Quimbanda, cara, é impossível. Meu, é uma corporação de Exu de Quimbanda, ele é muito, perdão, ele é muito sinistro, ele é da Quimbanda. Mas eu, até então nunca realmente tinha ido na Quimbanda, mas me interessava muito, porque como lá atrás eu já tinha dentro de mim que eu não concordava com essa administração cristã, entre aspas, fazia muito sentido para mim eu conhecer o outro lado, né? O que seria o inverso. E eu acabei encontrando, né, a Dianda Quimbanda, que é a casa do Inganga Marcelo Balido, que veio no Planeta Podcast. E ao contrário das outras casas, quando o meu Exu se manifestou, ele falou que aqui e lá era o lugar dele, que agora ele tinha chegado na Quimbanda. E eu comecei a entender
algumas coisas. Por exemplo, o Exu de Quimbanda, igual o meu, ele incorpora na Umbanda? Quando eu fui na Umbanda, ele incorporou, mas ele não estava na sua forma plena. E aí a gente começa a falar das diferenças entre Umbanda, Quimbanda e Candomblé. O Exu de Quimbanda, o pessoal fala, é um Exu mais forte. Mas é porque, na verdade, ele não tem limites. Na egrégora de Quimbanda, o Exu ele está em sua força plena. Ele não tem a limitação de não... Ter corpo. Na verdade, não é ter corpo. Ele não tem a limitação de seguir certas regras, né? De, por exemplo, um terreiro de Umbanda ou determinado terreiro de Candomblé, dependendo da linha que segue. A linha é Quimbanda pura. Então, se ele tiver que descer num local mais profundo, vamos colocar, do inferno, ele vai descer. Se ele tiver que andar aqui, ele vai andar aqui. Na Quimbanda, Exu e Pombagira são rei e rainha, né? Ali é a força plena deles. Então você vai no terreiro de Umbanda, por exemplo, eles vão falar, o cavalo é o médium, né? Ah, meu cavalo, o espírito falando, meu cavalo, quer dizer, o médico está me incorporando. Na Quimbanda não tem isso. Na Quimbanda tem cavaleiro e tem Amazonas. Então a gente não bate cabeça na Umbanda, na Quimbanda, como faz, por exemplo, no Candomblé, a gente não se ajoelha, se humilha, não tem isso. É uma relação muito de igual para igual. Né? E quando você vai evoluindo dentro do culto, a sua entidade também vai ganhando posição dentro daquele culto. Como eu estava te explicando no início, eu evoluí, hoje eu sou um sacerdote de Quimbanda, sou um Tata Quimbanda. O meu Tata Quimbanda que a gente fala, o Tata Balido, o Tata Marcelo, ele não é mais Tata, que ele não liga, na verdade, de você falar com ele, mas é tratado dessa forma, mas ele já é um Inganga. A entidade dele também acompanha, a fronteira dele também o acompanhou nessa evolução, também ganhou posição, também ganhou poder. Né? Então, essa é uma diferença grande. No Candomblé se cuida de Exu e Pombagira? Sim, da maneira do Candomblé, mas cuida. Né? Então eles cuidam, por exemplo, o Exu é escravo do orixá tal, o Tranca-Rua é escravo do Ogum, porque é Exu catiço. Na Quimbanda não existe isso, não existe Exu catiço para nós. Existe entidade Exu e Pombogira. E digo mais, muitas vezes, né? E eu vou explicar a origem mesmo da Quimbanda, você vai entender melhor. O Exu, a Pombagira, ele fala pra gente, ó, vocês me chamam de Exu. Vocês que colocaram esse apelido em mim, né? Uhum. Mas a diferença mesmo entre a Quimbanda e o Candomblé é isso. O Candomblé, ele é o culto voltado ao orixá, de origem iorubá, no caso do Candomblé Queto. No caso do Candomblé da nação Jeje, ele cuida de Vodum. No caso do Candomblé agora, ele cuida de Inquícia, porque tem uma raiz banto. Então, essas diferenças dos três principais ramificações do Candomblé aqui, tá, no Brasil. Aliás, o Candomblé, né, só para explicar, o Candomblé só existe no Brasil. Não existe Candomblé em outro lugar do mundo. Quando começou a diáspora africana, jogou todo mundo dentro da senzala, primeiro os bantos, depois vieram os outros povos, mas fez aquela mistura dos negros aqui e eles foram desenvolver uma forma de cultuar os seus orixás, os seus inquices, os seus voduns, como mais próximo possível eles poderiam cultuar como faziam na África. Então nasceu essa religião candomblé. Candomblé é 100% brasileiro. E cada casa vai cultuar de um jeito. É igual na Quimbanda. Existem diversas ramificações de Quimbanda. A nossa, que é a Quimbanda Congo-Angola. Existe a Quimbanda Luciferiana, a Quimbanda Nagô. Existe agora a Quimbanda Jeje, que eu vi, Quimbanda Malay. Agora tem uma outra vertente que chama Quimbanda Malay. Tem diversas E qual que é a Quimbandas. sua? Quimbanda Congo-Angola. Congongo. Tem a Quimbanda, a Luciferiana, por exemplo, ela já incorpora na sua essência elementos da Goécia, da magia europeia propriamente dito. A Quimbanda Mussurumbi, ela é traçada, aliás, a Quimbanda Xambá, ela é traçada com uma raiz de candomblé. Então você vê um Ogum na porta do terreiro, eles tocam para orixá, né? Porque veio de um candomblé Xambá na década de 60, mais ou menos, né? E o que aconteceu foi que depois do senhor Zélio, né, que realmente ele expôs a Umbanda mais para o seu ápice, ele era kardecista, mas ele trouxe novos elementos da Umbanda e divulgou mais aqui no Brasil.
a imagem da Quimbanda ficou muito com a Quimbanda é tudo que não presta, a Umbanda é a luz. E durante esse processo, muito mais recente, veio o Rubens Saraceni, que escreveu vários livros sempre nesse sentido. A Quimbanda, a magia da luz, né? E hoje você vê terreiros, né, de Umbanda com viola, com flauta, tocando prexu, né? Então acho que perde muito da raiz. Então a Umbanda, depois do Zélio, depois do Saraceni, ela foi sendo cristianizada. Então se perdeu muito da raiz da verdadeira Umbanda. Você fazer uma comparação, você pega um escravo, um negro, ele foi capturado, escravizado, trazido à força para o Brasil, ele foi espancado, ele foi humilhado, ele passou fome, ele foi estuprado, a mulher dele era estuprada, o filho era assassinado, o nome dele era trocado, porque ele tinha que ter um nome cristão. A Igreja Católica permitia isso porque negro não tinha alma. Aí você pega um preto velho desse que incorpora um terreiro de Umbanda. Ele vem, faz sentido ele vir com um terço na mão pedindo pra gente rezar pra Nossa Senhora, pra Jesus? Não faz sentido, isso não é a raiz, isso não, desculpe pra quem faz. Você entra num terreiro de algum terreiro de Umbanda hoje, a maioria dessa tal Quimbanda sagrada que inventaram, que é a Quimbanda Sarraceni, você tem um Jesus Cristo de braços abertos no terreiro. Europeu, olho azul. É verdade. Meu, não é. Nossa cultura, ela provém de um povo negro. Nossos deuses, deusas, nossos ancestrais dentro da cultura, eles são negros. Então é muito fora de lugar, fora da caixa. Mas por que isso ocorreu? Isso ocorreu porque foi se arrumando uma maneira da Umbanda ser aceita na sociedade cristã, né? Foi dessa forma. Então, tem muita gente, eles não falam nem magia negra, não, magia negativa, irmão. Não, Quimbanda tem magia negra. Por quê? Magia negra é ruim? Porque tem a referência do negro, né? Então, se tem a referência de algum povo negro, é ruim, não presta, né? Então, tudo O isso negro não tem contribuiu. essa conotação, né, de algo ruim, é isso que você tá dizendo. Não, De magia negra, é isso que eu quis tem dizer. essa conotação aos olhos da sociedade. Sim, sim, mas na Quimbanda. Não, muito pelo contrário, né? A Quimbanda, qual é a raiz da Quimbanda? Quimbanda seria o pajé das tribos africanas, ali da região subsaariana, mais pro sudoeste, vai ali na Angola, Congo, para aquele lado. Seria o curandeiro, tá? O curandeiro, o Quimbanda, ele fazia uma prática lá chamada Umbanda. Não é Umbanda, como a gente conhece, é Umbanda. Ele fazia essa prática que era a prática de cura. Qual que era a função do Quimbanda dentro de uma tribo, de uma nação? Fazer o contato entre o mundo astral, os diversos mundos astrais e o mundo material, proteger espiritualmente a tribo, atacar os inimigos espiritualmente, curar as pessoas manipulando os elementos da natureza. Era isso, tá? Quando teve a escravidão, que os bantus vieram para cá, e é uma história triste novamente, porque o rei do Congo na época, por relações comerciais, interesse do ser humano, riqueza, ele se batizou cristão, né, com a invasão europeia, passou a tudo que não era relacionado ao cristianismo ser um crime, ser do diabo, ser uma coisa ruim. Então até dentro do próprio território do negro, a cultura ancestral dele já foi vista como uma coisa terrível. Ah, é das trevas, é do diabo. Então, quando eles vieram escravizados para cá, eles se revoltaram muitas vezes, né? Tinha suas fugas, criou-se os quilombos, e dentro dos quilombos tinha o Quimbanda, que era esse sacerdote que fazia isso. Então, nós tínhamos os guerreiros que iam para a guerra, né, em nome do quilombo, para libertar os outros escravos, e tinha o Quimbanda lá que cuidava da parte espiritual, da guerra espiritual. Então, se você fizer uma análise, um estudo mesmo da época, muito senhor de engenho, muito dono de fazenda, dono de escravos, morreu de doença que ninguém explicava.
ficou anos numa cama minguando, filhos, esposa, sempre nesse sentido. Porque os quimbandas estavam em guerra também. Então a quimbanda sempre foi um culto de resistência e libertação do povo negro também. Né? E hoje a gente traz a quimbanda como culto de libertação dos paradigmas aos quais nós fomos presos. A gente aprendeu que o que é bom é cristianismo, que o Jesus era loiro, o Nazareno, que tem só um Deus. Aliás, não pode cultuar a imagem, esse tipo de coisa. Só que você pega alguns fundamentos da Quimbanda, ou até do próprio Candomblé, do culto Xexé-Alabá, do Ifá, enfim, de cultos africanos, e você vai para Évora, por exemplo, em Portugal, tem uma capela que é construída de ossos humanos. Qual que foi a desculpa que eles deram para construir? Não, porque precisava de terra produtiva e tinha muito cemitério em volta. Aí pegou os ossos para construir a capela para poder fazer fazenda. Bom, uma igreja católica violar túmulo, né? Tem uma cidade chamada Eumedo. Onde que é? Se não me engano, ou é Espanha ou Portugal. Uhum. Acho que é a próxima a Sevilha, se não me engano. Se eu estiver errado, alguém me corrija aí, por favor. Mas ela tem uma capela com diversas imagens de santos católicos. Padres, freiras, enfim. Então tem a plaquinha com o nome embaixo. E aqui no peito tem um círculo, um furo com vidro. Dentro tem pedaços de osso, intestino, tecido, vários tecidos do corpo humano presos ali, conservados ali. E por que isso? Eu ia te fazer essa pergunta, por quê? Porque que na quimbanda, no candomblé, se a gente pega um pedaço de osso, alguma coisa, quimbandeiro vive em cemitério. Se a gente faz algum... É do diabo, não sei... mas a igreja católica faz isso. Tem uma explicação quântica Todas para as isso. religiões, né, têm as suas magias. Não, todas têm. Todas. Mas Tipo assim, eu entendo o que você tá falando do preconceito e tô dizendo exatamente isso, que todas têm, mas as que estão envolvidas, né, mais com esse preconceito racial, eu acho que acaba é que, sofrendo na verdade, maior. se a gente for colocar para analisar, o povo africano mesmo, os negros, eles estavam muito mais adiantados do que o povo branco, europeu. Espiritualmente, né? Mas também, você pega tribos africanas que cultuavam seres que vieram das estrelas, e esses seres vieram de uma estrela que era Sirius C. Ah, você ia falar das estrelas também. Sirius C. Mas até meados aí, com 70 e pouco, se não me engano, quando Kepler descobriu, só tinha Sirius A e Sirius B. Os humanos não sabiam que tinha o Sirius C. Como é que aquele povo lá, no meio do mato, sabia? E eu acho que a espiritualidade ela tá muito além do que a gente sabe mentalmente e Mas nossa fisicamente. capacidade de absorção, de informação, processamento é ridícula, né? O ser humano se acha o detentor do conhecimento e sinceramente não é. Sinceramente não é. Você vê casos de gente muito rica que no final o médico não resolve, vai procurar um curandeiro, vai procurar um pai de santo, vai procurar um tata quimbanda e resolve. Por que que resolve, né? O que tem de tanto conhecimento energético? Aí a gente começa a ver os avanços tecnológicos e a gente começa a saber que matéria não existe. Hoje a física quântica explica isso. Matéria é apenas energia condensada. Nada está estagnado, está tudo se mexendo, até as micropartículas subatômicas do seu corpo está se mexendo e tudo aquilo gera energia, gera um campo eletromagnético, né? Tem reações nucleares dentro do corpo, o ferro no seu sangue, o cálcio nos seus ossos, tudo que tem dentro do seu corpo, dentro dessa atmosfera, nasceu de uma explosão, uma supernova, uma explosão de uma estrela. E vai espalhando partículas no universo, não importa se durante a explosão ou num feixe de raio gama que chama quasar, daí o perfume quasar, que vai espalhando essa nuvem de partículas de gases e vai formando outros planetas, outras galáxias.
Então, você tem a essência da vida dentro de você, você tem conhecimento universal dentro de você só não pode acessar. Então, quando a gente pega, por exemplo, não, o ser humano foi expulso do paraíso e perdeu um monte. É claro que perdeu, poxa, a gente tá dentro de um pedaço de carne. Faz um corte e não cuida, meu, vai apodrecer aquilo, é carne, é a mesma carne que tem no açougue, né? O corpo do ser humano é sujo. Imagina você vem de uma outra realidade, com outras percepções, né, com suas memórias, vamos colocar poderes assim no sentido de não ter a limitação do corpo físico, né, de carbono, e você de repente está aprisionado dentro de um corpo desse, é evidente que você foi expulso de um lugar melhor. Então você pode pegar um livro lá, Os Exilados de Capela, por exemplo. É sempre um povo mais avançado que foi exilado para cá e ficou revoltado. Você vê o planeta Terra é uma grande prisão, ele é uma cadeia. Você vê que maioria do ser humano, a maioria dos seres humanos, ele não consegue viver sozinho. Ele tem que viver, ter vida social, ele tem que falar, ele tem que ter um companheiro, uma companheira, ele tem que casar, porque ele já se sente sozinho desde o nascimento. A criança nasce chorando. É doloroso nascer aqui. Seu pulmão tá colado, seus olhos nunca tiveram luz, seu ouvido nunca viu som. É doloroso você nascer aqui. Então, por um paralelo, se você pegar os grandes gênios da humanidade, eles sempre viveram na solidão. Seja o monge Shaolin, seja o monge tibetano, um hinduísta, sempre foram pro meio do mato. Albert Einstein ficava 3 meses no laboratório e esquecia que era casado. Chopin, Mozart. E por que que você acha isso? Que você acha que uma pessoa que chega numa evolução espiritual, ela vai buscar a solidão? Eu não digo nem que é uma Solitude. evolução, mas eu digo que muitas vezes pode ser, mas se você pegar a maioria das pessoas, parar e olhar à noite para as estrelas, vai começar a sentir saudade. Não sabe do que, não sabe da onde, mas tem aquele, meu, eu não sou daqui, não sou desse planeta, tá tudo errado, o ser humano me irrita, não quero falar com ninguém. Tem um porquê disso. Tem um porquê disso, né? E eu vejo que as egrégoras espirituais, elas se unem muito nesse sentido, né? De afinidade, de ancestralidade, de família. Então a gente vê que é muito comum. Eu me ordenei tata e a maioria das pessoas que me procuram, a gente vai ver, tem um Tranca-Rua, uma Maria Padilha, que também eu carrego o Tranca-Rua e Maria Padilha. Ou tem um Exu Meia-Noite, ou tem uma Sete Sai, que também está no meu enredo. Então você vê que são energias afins. Então quando a gente costuma dizer, quando a pessoa vem procurar o sacerdote, a entidade dela eles já conversaram lá do outro lado, né? De verdade acontece isso. E a gente estava falando de magia negra. A magia negra é sempre para destruição? Não. Depende do ponto de vista. Vou te dar um exemplo. Teve uma ocorrência que eu participei na rota, nosso pelotão estourou um cativeiro e libertou um empresário. Ele era dono de uma rede de materiais de construção. Nessa ocorrência, uma equipe do nosso pelotão matou 2 bandidos. Quando a gente chegou na delegacia, a família do senhor, do empresário, estava abraçando todos os policiais da rota que chegavam lá, com ocorrência. Meu, vocês são anjos de Deus, vocês são maravilhosos. A família do ladrão estava chamando a gente de demônio assassino. Então a gente era bom ou a gente era mal? Depende do ponto de vista. Se você quer uma vaga de emprego, você está concorrendo, e nós vamos fazer uma magia, movimentar isso para que você consiga essa vaga de emprego, a gente está fazendo bem para você, mas pronto, a pessoa vai ser mal. Então a Kimbanda ela tem muito disso, vamos cuidar dos nossos. Né? A gente não se importa muito com essa coisa, bem, mal. Meu, isso é muito relativo. Né? A gente não se apega a muitos dogmas. Pra gente. Mas tem alguma ética no sentido de algo a gente não pode fazer, sabe assim, no sentido de algum tipo de regra, ou é totalmente deliberado? Não, todo culto tem regras, senão vira uma anarquia. Mas, por exemplo,
eu, como sacerdote, eu tenho a liberdade de escolher se eu vou atender aquele caso, aquela pessoa ou não. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho pra mim, eu não atendo estuprador, eu não atendo bandido. Outro terreiro de quimbanda, outros terreiros vão aceitar, né? Eu rejeito o trabalho, às vezes, porque eu abro o jogo. Por exemplo, veio uma mulher um tempo atrás que ela queria um trabalho de destruição pra esposa do ex-marido. Ah, tá. A gente abriu um jogo, né? Abriu o jogo. O jogo é Búzios também ou é outro? Tem outros elementos também. Tem búzios, tem ossos, tem dados, tem as tampas de garrafa que são consagradas. Tem 2 baralhos, tem as moedas, né? A peneira de jogo ela é um pouco mais diferente. Uhum. E durante o jogo eu constatei que, na verdade, a culpa era dela. Ela que traía o marido, ela que tratava mal, ela que não sei o quê. E o cara achou uma mulher que tratava ele bem. Então, pelas leis da Quimbanda, ou lei do karma, que queiram chamar, tem caminho de justiça eu destruir aquela mulher? Tacar feitiço, magia negra nela? Pra mim não tem. Ah, mas eu ofereço o dobro, o triplo, pago 50. Eu não vou fazer. Eu não aprendi isso. Minha egrégora não trabalha dessa forma. Certo. Tá? Então, É uma ética sua, né? Não seria bem uma é da ética nossa da tradição. Quimbanda. Da Ah, nossa tradição de Quimbanda. tá. Da Dianda Quimbanda, da O tradição que do aparece Ganga no jogo Marcelo. é aquilo que vocês levam a sério, é isso, né? É Mais que... porque o jogo, pra gente, o oráculo de Quimbanda, ele funciona como um exame pro médico. Você faz o exame e você leva no médico. A gente é a mesma coisa. A gente vai abrir o jogo, vai olhar e ver o que tá acontecendo. Então, muitas vezes, a pessoa pede uma amarração amorosa. Tá. Aí você abre lá pra ver. Meu, se eu fizer essa amarração pra essa pessoa, eu vou destruir a vida dela. Porque o outro lá é uma pessoa que não presta. Vai acontecer isso. Tô vendo acidente, tô vendo morte. Eu não vou fazer essa amarração. Tem outras pessoas que fazem, tá? Não é que a Kimbanda tá falando, é errado. Não, o pessoal vai ganhar dinheiro, vai fazer. Eu não faço. Nossa tradição não faz. Tá? Certo. Mas isso é a liberdade do sacerdote fazer ou não, dentro Entendi. da nossa tradição. Eu tava falando da questão da mulher também. A mulher, pra gente, ela tem os mesmos benefícios e o mesmo ônus de um sacerdote normal. Tá? Durante muito tempo, a quimbanda da raiz Sobaque Umbezô, que é de onde nós viemos, ela foi governada por uma mulher, que era uma Maria Padilha, do então antigo sacerdote do meu Inganga. Então a gente não tem nada que eu, como Tata, faça que uma mama quimbanda não possa fazer. Então a gente diverge muito dessa questão do cristianismo, né? Desde a sua raiz, né? Se você pegar a Bíblia cristã, ela foi montada 325 depois de Cristo no Concílio de Nicéia. Então ali foi colocado, ó, isso é bom, isso aqui vai dar poder pra gente, isso não presta. Montaram a Bíblia. A primeira coisa que Constantino fez, porque ele realmente, de fato, ele colocou o cristianismo como religião do império por questões financeiras. Você imagina um monte de escravo. É igual aconteceu na Revolução Industrial, a escravidão. Ó, vocês não são mais escravos, beleza? Pode Foi trabalhar aí que agora, precisa né? de mão de obra, mas dia 15 tem imposto para pagar, falou? Foi a mesma coisa que fizeram. Então eles pegaram todos os pagãos de diversos cultos, diversos deuses, e fizeram um mesclado para montar o cristianismo, porque até então não existia cristianismo, existia os cristos, né, ou os gentis, como eram chamados, e fez esse mesclado todo. No Conselho de Nicéia montou essa Bíblia aí que todo mundo conhece, e a primeira coisa que Constantino fez na época foi mandar o bispo Cirilo para o Atrium, para invadir a biblioteca de Alexandria, para queimar tudo e matar a Hepátia. Hepátia era o ser mais sábio encarnado naquela época. Vinha gente do mundo inteiro para a biblioteca de Alexandria ouvir essa mulher falar. Mas até então tinha um problema, porque o homem tinha que dominar a mulher. E Cirilo foi para lá. Então quando você ouve falar hoje, meu, você está perambulando pela rua, é que os monges perambulanos, eles iam andando ao redor da carruagem escoltando, né, esse bispo, no caso, até o átrio. Então é por isso que fala, Nunca soube perambulando. disso. É por causa disso. Uhum. E eles pegaram a Hepátia, tiraram a carne dos ossos dela com ela em vida,
usando conchas do mar, e espalharam os pedaços dela pelo império para servir de exemplo. Olha que grande coisa. Você acha que eles queimaram tudo que tinha em Alexandria? Não queimaram, eles levaram para o Vaticano, como tem um monte de coisa lá. Não queimaram. A Igreja Católica, ela mente muito desde a sua criação. Nenhum genocídio foi maior na história da humanidade do que o que a Igreja Católica fez. Seja queimando as bruxas, sendo falando que os negros não têm alma, sendo contra os muçulmanos, tudo era questão de poder. Se você pega a história Uma do, do, manipulação em do Vaticano massa, né? mesmo, a família Borgias, você via que aquilo é um bordel. O Vaticano é um bordel. Tem droga, tem assassinato, tem tudo que não presta, tem lá. Então você vê essa manipulação. Nós não entendemos dessa forma. Realmente, de fato, a gente não entende dessa forma. Se você pegar até o século VI, se não me engano, o catolicismo ele pregava a reencarnação, né, e padre podia casar. Mas a igreja começou a perder muito dinheiro com questão de herança, etc. Tal, aí não pode mais casar. E a esposa do imperador na época era uma ex-prostituta. E ela tinha aquela coisa de, eu não quero reencarnar. Imagina se eu virar uma prostituta, agora eu sou imperatriz. Então ela exigiu que o imperador fizesse com que o Papa tirasse a reencarnação das escrituras dessa Bíblia cristã, e ela matou todas as ex-colegas de trabalho dela. Então você vê que é uma religião baseada em interesse e tal. Até então, não existia a figura do diabo. Não existia essa figura. Que época que a gente tá falando? Até o século VI, mais ou menos. Tal. Na Idade Média, especificamente na Idade Média, foi criada a figura do diabo. Entendi. A partir dessa situação. Porque precisava criar medo. Se você não me... Olha como é uma coisa primária. Ó, se você não se comportar, você não vai pro recreio. Medo. Tá? Deus é amor, mas se você não obedecer ele, você vai pro inferno eterno, vai ser queimado eternamente. Nossa, meu, que amoroso. Eu acho que isso também tá baseado em muitas religiões, né? A manipulação através do medo, da culpa, é porque da punição. Funciona. E o interesse político, econômico, social. Sim, é todo interesse. A Igreja Católica, por quanto tempo, escolheu quem ia governar, quem não ia, né? E um monte de outras manipulações, né? Se você pega, você começa a analisar tudo que a Igreja Católica fez, aí, mas não era o diabo que fazia tudo isso? Então você pega isso, né? quando fala, não, mas o Deus do Antigo Testamento, ele era punitivo. O Deus do Antigo... Depois o Nazareno veio, morreu na cruz, então pagou nossos pecados, tem que perdoar. No Novo Testamento tem passagem que fala que Deus mandou ursos engolirem, rasgarem crianças que falaram mal de Deus. Eu não vejo dessa forma. Sabe? Uma crueldade, né? Então, essa dosagem é muito estranha. Então, a pessoa fala, quando as pessoas perguntam pra gente, nesse sentido, mas você escutou um Lúcifer, esqueça o olhar cristão. Você escutou um Lúcifer? Como é que funciona essa parte? Então, quando a gente fala, por exemplo, Lúcifer, Beelzebu, existe uma trindade na quimbanda. Então, por exemplo, se você pegar uma quimbanda na Goa, a trindade deles é Lúcifer, Beelzebu, Astarote, né? Para nós, na quimbanda Congo, a gente fala de Lúcifer, Beelzebu e Maior Calunga. Então, esses são a nossa trindade, vai. Só que quando a gente fala de Lúcifer, não tem nada a ver com a visão cristã. Não é um cara de garfinho lá no inferno, de rabinho. Mesmo porque o nome Lúcifer é um erro de tradução e muito mal intencionado. É de luz, né? Em teoria, Lúcifer. Então, vamos pegar o texto original, tá? Em hebraico. Tá lá, Heliel ben Shahar, o filho da alva. Beleza. Quando é traduzido para o grego, que eles fazem a Septuaginta, eles traduzem como fósforo, que é um elemento químico que brilha, né, e porta a luz. Beleza, então por isso tem o fósforo, é por isso. Quando vem a Vulgata Latina,
Eles traduzem como Lucifer, então filho da luz. Aí ficou juntando, mal tradução, ficou Lúcifer, mas não tem isso na Bíblia. Mesmo porque a Bíblia é uma mentira, né? Não tem um ser chamado Lúcifer. Quando se fala, Satanás, o inimigo, o adversário, Satanás era uma espécie de promotor. Era o cara que acusava quando você estava sendo julgado. Entendi. Não era um ser, era um cargo. Era o promotor de justiça que acusava. Mas vocês falam de demônio. Especificamente, vamos falar do Baal, um demônio, líder do inferno, etc. O Baal, ele era o deus de um povo chamado cananeu. Os cananeus adoravam um deus chamado Baal. O povo desculpa, o Yahvé, né, que eles adoravam, era o outro deus. Era uma coisa meio Corinthians e Palmeiras, nada mais do que isso. Só que com a história do cristianismo, Deus, Yahvé e etc, etc, tudo que era contra esse lado era colocado como sendo das trevas. Então na Quimbanda, você vai falar, eu quero fazer tal coisa, o que você acha? Eu acho que eu não faria, mas se você quer fazer, Não tem dogmas, você não vai né? pro inferno ser condenado por uma opinião sua. Você não vai pro inferno porque você é uma mulher trans, porque você é homossexual. Não tem a ver com isso, né? A Quimbanda, lembra que eu falei? É um culto de resistência, de libertação. Você se livra desses dogmas. Então, muitas vezes quando a gente fala, Lúcifer, Beelzebub, são forças que não têm tradução do idioma banto. Tem muita palavra no idioma banto, no idioma africano, que não tem tradução. Às vezes você vai traduzir uma frase, uma expressão em inglês, e você ainda fala, seria mais ou menos, quer dizer tal coisa. Sempre a tradução É uma perde, aproximação. Né? Então muitas coisas no idioma banto, o Kimundu, eles não têm tradução para o português. E é uma maneira da gente deixar o culto de forma mais fechada. Então, é tão poderoso esse culto de Quimbanda, o culto a Vumbi, essa tradição, que realmente, de fato, a gente não quer que chegue na mão de todo mundo. Quanto custa para me iniciar? Não sei nem se você pode ser iniciado. O culto a Vumbi, por exemplo. Eu quero me iniciar em Vumbi. Você tem que ver se você tem caminho para isso, se você tem Carmen, questões ancestrais para se iniciar nesse culto. A gente pode explicar um pouquinho o que é, né? O Vumbi? Tá. Porque eu acho que você já me explicou, mas eu acho que a galera de casa não vai saber não tem problema. Exatamente o que é. Vumbi, em banto, quer dizer morto. Tá? Então é muito comum você pegar sacerdotes de candomblé, por exemplo, quando eles falecem, os filhos têm que correr atrás de outro sacerdote o mais rápido possível para tirar a mão de Vumbi da cabeça, porque senão vai destruir a vida. Para nós, isso não é ruim. Nós cultuamos a morte. A gente tem outras culturas, até na América do Sul, como La Santa Muerte, La Santíssima Muerte também, que cultuam a morte. Nós, dentro da Quimbanda, o povo banto, ele cultua, sim, Vumbi. Vumbi é um culto separado, faz parte do panteão. E Vumbi é a própria energia da morte. Então, uma pessoa que é pactuada com Vumbi, né, seja uma Mona Kanvumbi, ou um Mana Kanvumbi, ou um Tata Kanvumbi, ou um Ingan Kanvumbi, Kavumbi quer dizer aquele que caminha no escuro, né, no outro mundo, no mundo das sombras. Se você abre um jogo de búzio para ele, vai cair que ele tá morto. Porque literalmente ele é pactuado com a morte. Então é como se fosse o porteiro. Você tem esse pacto com o porteiro. Ele abre, ele pode levar alguém lá para dentro, buscar alguém de dentro, né? E isso ele apazigua uma série de questões ancestrais, né, de todos os seus poderosos mortos. E essa morte é só morte física ou a morte de problemas, morte de doenças? Não, a gente está falando da morte física, o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. E o mundo físico dos vivos, entre aspas. Então você é pactuado, você não vai ter uma morte violenta, você não vai morrer antes da hora, né? Isso pega uma série de questões de saúde, de caminhos. Então, quando a gente fala, por exemplo, para a pessoa, quando o médio é novo, ele é doido, ele se sente o super médio, o X-Men, então ele vive cavando coisa em cemitério.
por que que a gente fala não vá? Porque de repente você está invocando energias, forças, né? A gente não está nem falando de seres, entidades, mas forças que você não tem afinidade, as quais não te conhece porque você não foi apresentado, e aí a gente vai falar de iniciações, e ela não reconhece você. Então você imagina uma força que está aí desde o começo da história do mundo, nem da humanidade, mas do planeta, tá vagando no universo, você invoca aquilo, de repente aquilo aparece, quem é você para você me invocar? Qual o elo de ligação que você tem para isso? É, que nem chamar um desconhecido, né? E querer Um conversar. desconhecido armado até os dentes que a função dele é matar os outros. Sim, claro. Como que vai se portar com isso? Então é um conselho que a gente dá. Quando as pessoas vão com a gente, é um outro significado, né? Porque você está indo, você está abrindo caminho, e a espiritualidade está vendo que aquelas pessoas estão com você. Então é uma outra coisa. Você tinha perguntado, eu ia falar sobre iniciação. O porquê e a importância da iniciação. Hoje a gente vê muito na internet as pessoas fazendo iniciação à distância, pactuação à distância. Gente, isso não existe. Isso não existe. Ah, mas eu quero pactuar com Lúcifer, com não sei o que da certo. Gente, isso não existe. Tá? Você, quem é você? Você acha que você tem uma importância tão grande para um ser de bilhões de anos, vamos supor, querer comprar a sua alma? Que valor que uma alma o ser humano tem? Geralmente quem está fazendo isso está com um problema amoroso, financeiro, uma autoestima extremamente baixa, não está se preparando intelectualmente. Qual o valor de barganha que você tem? É. Sabe? E não é assim. Na Quimbanda, você, na sua iniciação, você se pactua com as suas entidades, com o seu Exu e sua Pombagira, os frenteiros, os principais que a gente chama. Eles vão abrir a porta dos outros mundos, eles vão entregar o ticket pra você passar nas outras portas, vamos colocar assim, para os outros reinos. Existe um sacerdote ou uma sacerdotisa que já é apresentado em todos esses reinos. Por isso ele é sacerdote de Quimbanda, ele é Tata, ele é Mama Quimbanda. Ele tá dando o axé, ele tá dando o aval dele. Certo. E isso conta. É diferente, você tá sendo apresentado, você está iniciado naquele momento. Como é que eu vou fazer isso com a pessoa tá lá no Chile e eu tô fazendo pelo WhatsApp? E uma dúvida que me surgiu, né? Você tá. Eu não consigo repetir, é VOMP? Vumbi. Vumbi. Quando você faz, né, esse culto ao Vumbi e tudo mais, esse culto, ele envolve morte necessariamente? Sim. Então você mata em pró dele ou algo do tipo, ou não? Ou tô Sim, viajando? existe o sacrifício animal, porém, Mas não humano. não. É de uma forma diferente que a gente Tá. faz esse sacrifício, porque a gente não costuma alimentar Vumbi com sangue, porque você está dando sangue para Vumbi. Você está dando sangue para morte. Então, uma ritualística diferente, que você apresenta esses animais para ele, mas eles têm um outro destino fora da frente do assentamento do Vumbi. O Vumbi ele é assentado também. Você sabe mais ou menos o que é assentamento? Não. Tá, o que é um assentamento? É um vaso, literalmente, ou pode ser uma panela de ferro, depende da entidade que vai dizer o que ela quer, e aquilo vira um portal, um ponto de força dela. Então, colocar uma série de ervas, minerais, terras, pós, objetos, outros elementos, e aquilo é batizado com sangue, aquilo vai algumas coisas suas. Então, por exemplo, o Tranca-Rua das Almas, ele tem o assentamento dele, aquilo pesa quase 100 quilos, tem uns elementos deles lá. Uhum. Ele escolheu, aquele é um ponto de força dele, é um totem dele. Aquilo é um portal, significa que tá preso ali? Não. Aquilo é um ponto de força da entidade, o assentamento é isso. Entendi. Tá? Maria Padilha também tem o dela ali. Ah, mas se você for assentar um outro Tranca-Rua das Almas e uma outra Maria Padilha, são da mesma linhagem, o enredo é parecido, mas nós temos personalidade. Quando a gente fala de Exu e Pombagira na Quimbanda, são pessoas, seres humanos que viveram há muitos e muitos anos, muito tempo atrás, centenas, beleza, mas são pessoas que viveram, cada um tem sua personalidade. Eu vou gostar de algumas coisas que você não gosta. Eu fumo, provavelmente você não fuma, entendeu? O cheiro de cigarro vai te incomodar. Pra mim, não. Então tem Certo. essas particularidades.
Então, por exemplo, é diferente, você vai assentar um Exu de uma outra linha, vai um João Caveira, por exemplo, né, um Exu Morcego. Tem coisas da linha do Exu Morcego que são um enredo parecido, mas cada espírito ali, ele tem as suas particularidades, né? Vumbi é a mesma coisa, ele tem os elementos dele no assentamento. É assentado de uma forma totalmente diferente, é um culto totalmente separado, né, da Quimbanda. Acaba se complementando? Sim, mas acaba sendo um pouco diferente. Os assentamentos de Quimbanda, eles são muito diferentes de Candomblé. Então, por exemplo, a Umbanda em si ela não tem assentamentos. A Umbanda a raiz mesmo, ela não tem sacrifício animal, por exemplo. Diferente da Umbandomblé ou Molocô, que é aquela mistura de Candomblé com Umbanda. Né? Então tem alguns elementos ali do Candomblé que vão sangue, né? O Amenga, o Egé, dependendo do dialeto da nação. Mas aquilo tem um fundamento. Né? Então, por exemplo, a pessoa se pactuou, se iniciou na Quimbanda, na nossa tradição. Ela vai receber mão de faca, ou seja, ela vai ter permissão para cortar bicho? Não. Ela vai ter um assentamento daquele jeito? Não. É apenas o início. Quando a pessoa se tornar um quimbanda ou uma quimbanda, ela vai ter a mão de faca, os assentamentos para cuidar deles. Só, para cuidar de coisas dela. Ela não pode, ela não tem permissão para colocar a mão na cabeça de uma outra pessoa. É um modo de falar, colocar a mão na cabeça, mas... Pessoa ou animal? Não, ela não pode atender uma pessoa, porque ela não tem jogo de búzios, ela não tem essa mão, ela não tem o conhecimento necessário. Ela pode querer fazer algum tipo de trabalho, não vai dar certo, vai complicar a vida da pessoa, vai criar dívida com a pessoa, ela não vai saber, enfim. Ela pode fazer as coisas pra ela, ela não tem autorização pra mexer em outras pessoas. Entendi, é que você falou cabeça, eu já tava pensando em outra coisa. Não, quando a gente fala que vai cuidar de alguém, geralmente a gente fala, vai, tal pessoa que põe a mão na minha cabeça, quer dizer, que cuida de mim, nesse sentido espiritual. Entendi, tá. Então tem uma série de passos. Então, de novo, a gente tá vendo na internet, porque Quimbanda virou moda agora, né, na internet. Todo mundo sabe Quimbanda, todo mundo fala de Quimbanda, a pessoa recebe um espírito lá, entre aspas, e agora eu sou quimbandeiro e coloca uma plaquinha de Quimbanda. Gente, Quimbanda não é isso. Quimbanda não é só fazer mal pros outros, não é só mexer com magia negra no sentido de ataque. Quimbanda não é isso. A Quimbanda é empoderamento, a Quimbanda é autoconhecimento, a Quimbanda é independência. Você não vai ver uma filha, por exemplo, uma quimbandeira, né? Uma mulher que carrega uma pombageira de quimbanda chorando por causa de um homem, querendo se matar. Não, isso não acontece. Não faz parte da egrégora. Isso não acontece. Tá? Isso não acontece. Do mesmo jeito, você não vai ver um quimbandeiro dessa forma. Né? E você assume muitos pactos. Né? Então, por exemplo, existe casamento na quimbanda? Existe. É como se fosse uma amarração mútua. Existe toda uma ritualística e tal. Mas é tão forte aquilo que não existe a possibilidade do casal se trair, do homem trair a mulher, ou da mulher trair o homem. Isso pode gerar uma série de consequências, a gente está falando até de morte. Você assumiu aquele compromisso, aquela pactuação perante umas forças que mal cultuadas elas são incontroláveis. Então quando você se inicia, você faz uma série de pactos, né, de juramentos. Então, por exemplo, a gente não pode transformar a nossa quimbanda em mercadoria. E isso é uma quebra de juramento. Eu não posso mentir para um cliente, ou para um filho, ou para o consulente. Então é uma conduta muito retilínea de vida que a gente tem. Então quando a gente escuta, uma quimbanda do mal, meu, desculpa, quem matou um monte de gente, queimou mulher, falava que negro não tinha alma, foi o cristianismo, foi o catolicismo, inclusive o kardecismo, porque Allan Kardec era racista. Tem textos dele falando que negro não tem alma. E me fala uma coisa, então, dentro dessa religião, a morte para pessoas, ela não é uma realidade, então, pelo que você tá falando. A morte, sim. A ideia é que quando você... Tipo assim, um trabalho de matar uma pessoa e essas coisas... Não, é isso acontece, isso faz parte do contexto de magia. Magia é magia, não existe magia boa ou magia ruim. Magia é magia. Né? Um leão, ele não é mal porque ele tá caçando
uma zebra para comer. A natureza existe essa força violenta. O que a gente vai fazer é reunir elementos que causam essa energia caótica de ataque para que aquilo ocorra. Né? Uma das diferenças da Quimbanda, nós não necessariamente fazemos um trabalho para alguma entidade, para a entidade ir lá fazer. Se você realmente é Tata Quimbanda ou Mama Quimbanda, você tem que ter o poder de manipular aqueles elementos, aquele sangue, né, aquela menga, manipular aqueles elementos para criar aquela realidade no astral e isso materializar na Terra. Entendi. Agora, se você vai fazer isso de uma maneira correta ou não, é seu. A Quimbanda, eu costumo dizer, é uma arma. Ela serve para defender você, a sua família, ou você pode usar ela de um modo ruim. Uhum. Vai de você. Né? Mas tudo aquilo que você faz, aquilo é ecoado. Você vai ter que justificar isso uma hora para alguma força. Você tinha perguntado da morte, né? Qual que é o objetivo da Quimbanda? É muito próximo ao objetivo do budismo, é quebrar a roda de Sansara. É você quebrar o ciclo de nascimento e renascimento, que nós entendemos que estar aqui é um castigo. Né? Nós queremos, depois da nossa morte, quando a gente fala em Ganga, por exemplo, nossos Ingangas, nossos Exus, nossas Pombogiras, a gente quer atingir o estágio que a gente vira um Inganga em terra. Para quando a gente morrer, a gente ser acolhido por essa família espiritual e não poder reencarnar de novo. Não precisar reencarnar de novo. Não voltar para essa prisão. Que a gente volta naquele tema de uma prisão planetária e etc. Então o objetivo final é esse. Então, como já me perguntaram, por exemplo, mas e uma travesti? E uma mulher trans? Você acha que, por exemplo, pega uma travesti, o corpo, o perispírito, né, o perispírito da pessoa, ela carrega a memória corporal dela. Você acha que a alma dela, quando sai do corpo, é a alma de um fisiculturista ou de uma mulher? Você acha que ela vai participar de uma egrégora de Exu ou uma egrégora de Pombogira? É lógico que ela vai virar uma Pombogira. Ela tá presa no corpo que não é dela, mas ela é uma mulher. A Então, alma dela é. então pra gente não tem essa diferença também. Pelo menos pra mim, na nossa tradição, se a gente for iniciar alguém, dar os direitos dessa pessoa futuramente, se for uma mulher trans, uma travesti ou vice-versa, ela vai receber o título de Mama Quimbanda como é uma mulher. Sim, super interessante. E assim, se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais, se elas quiserem, como que elas fazem? Instagram, YouTube, Facebook, Igor Andrige, tá? Canal Papo de Praça. TikTok, também Instagram e canal do YouTube, Dianda Quimbanda. Dianda Quimbanda. Aí fala Dianda direto. com D? Com D. Boa. Dianda Quimbanda. Fala direto lá com o Marcelo Balido também. Tá ótimo. E é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Então, obrigado pela oportunidade. Espero que a gente possa conversar. Se eu puder esclarecer mais alguma dúvida, entre em contato lá. Obrigado ao Inganga, ao Marcelo, que autorizou vir falar em nome da nossa tradição de Quimbanda. Ao seu Tranca-Rua, Rei das Sete Encruzilhadas, que é um maioral da nossa casa, né? Ele é o líder, efetivamente o líder espiritual da nossa tradição de Quimbanda. E aos meus gangas, né? Tranca-Rua das Almas, Dona Maria Padilha, que também autorizaram eu estar aqui. Gratidão demais, obrigada e gratidão a vocês que estavam aí. Eudes, valeu demais. Eu aqui sem o microfone. Eudes, valeu, obrigada demais, Igor. Gratidão a todo mundo que estava até aqui e até segunda que vem. Um beijo.